galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui mais uma explicação de uma variação de exercício para vocês. Dessa vez, mais uma variação de exercícios para as costas, para as dorsais, tá? Dessa vez, vou estar demonstrando para vocês como realizar uma remada serrote no banco inclinado, dessa vez utilizando como peso o kettlebell, tá? Então aí no caso, como que seria? A gente apoia os pés aqui no banco, apoia o cotovelo aqui no banco, pegou o kettlebell e aí a gente faz a remada aqui, normalmente uma remada unilateral, tá? Qual que é a ideia dessa variação de exercício? A ideia dessa variação do banco inclinado, que às vezes quando a pessoa faz com o banco reto, às vezes ela sente desconforto ou no punho ou no cotovelo quando fica apoiada aqui, né? Que aí tem o peso do seu corpo, ainda tem um peso que você vai estar segurando, então às vezes a pessoa sente incômodo nessas articulações. E nesse banco inclinado a gente evita isso, já que a gente vai estar apoiando o cotovelo diretamente. Então isso ajuda mais em questão de conforto e de posicionamento, tá? E a ideia de utilizar kettlebell é facilidade de acesso, que às vezes na academia quando está muito cheio, os halteres sendo utilizados por muitas pessoas e às vezes o peso que você quer não tem disponível. E você, geralmente lá nas academias, sempre, não em todas, né, mas em uma grande parte hoje em dia das academias ali tem alguns kettlebells ali que pouca gente utiliza, mas que você pode utilizar para realmente não ter que esperar alguém liberar peso para você conseguir fazer o exercício que você quer. Então aqui você ganha tempo e agiliza seu treino, beleza? Então vamos lá, qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para vocês o posicionamento do seu corpo, né? Como você se posicionar da forma correta para você não errar ali, não acabar se machucando e tudo mais, né? Falando um pouco de amplitude de movimento e até alguns erros comuns que acabam ocorrendo nesse exercício, que a ideia seria você evitar, para aquilo que eu comentei, ter mais resultados e evitar lesões. Ficou interessado? Acompanhe esse vídeo até o final, eu vou te explicar tudo ali nos mínimos detalhes para você ter mais resultados. Vamos embora! Então vamos lá, galera, bem simples. Ó, primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar aqui o banco de uma forma que ele fique inclinado. Vamos botar ele aproximadamente de 30 a 45 graus, tá? Apoiou o joelho aqui sobre o banco, né? E o pé, a gente tem que criar uma boa base para a gente não perder o equilíbrio durante o movimento, né? Se você ficar focado muito em se equilibrar, acaba que você perde o foco da musculatura alvo. Então você criando uma boa base sólida ali, sem muito desequilíbrio, isso ajuda você a focar na musculatura alvo. Então a gente apoia aqui o banco, o joelho no banco, e o pé, qual que é a ideia? Uma dica ali, né? É não você posicionar os pés muito alinhado com a outra perna, senão é como se você tivesse apoiado no meio fio, e aí você tem risco de cair para um lado e para o outro. Então a ideia seria você botar o pé um pouco mais, o pé que vai estar aqui no chão, lateralizado, não muito colado junto com a outra perna aqui que vai estar de apoio. Então posicionar um pouco para o lado e para trás, né? E você não vai pisar com o pé todo no chão, você vai pisar só com a ponta dos dedos, né? E aí no caso o restante do pé aqui desencostado, a parte do calcanhar não vai estar encostado no chão, só a ponta dos dedos, né? E o joelho aqui também, dessa perna aqui de apoio, um pouco flexionado, um pouco dobrado também para te ajudar ali na estabilização. Pronto, então você posicionou os pés ali da forma correta, pronto. Agora a questão aqui do cotovelo. A ideia que eu comentei é a gente apoiar o cotovelo. E tem uma dica também para você posicionar o cotovelo aqui da forma correta. É você posicionar o seu cotovelo na mesma linha dos seus ombros. Ou seja, evitar de apoiar o cotovelo acima da linha dos ombros, aí força muito o seu cotovelo, e nem abaixo também, senão também vai forçar aqui seu cotovelo. Não sei se vai pegar bem no vídeo, mas a ideia é que não posicionar muito acima da linha dos ombros, nem abaixo da linha dos ombros. A ideia é cotovelo na mesma linha dos ombros, que aí você não vai sobrecarregar e não acabar te machucando. Tá? E nem muito para o lado, nem muito para dentro, cotovelo apoiado, né? Para também não te machucar. Então, bem alinhado ali, tá? Pronto, perfeito. Então, o posicionamento do corpo, essa é a ideia. Agora, a questão da coluna vertebral, né? Não só nesse exercício, como na maioria dos exercícios da musculação, a ideia seria você manter a coluna vertebral toda alinhada, toda reta, inclusive o seu pescoço. Por quê? Algumas pessoas acabam se equivocando nesse exercício aqui, fazendo de uma forma que fica olhando muito lá para frente ou olhando lá para o lado fazendo o exercício, causando uma curvatura muito acentuada nessa região do pescoço, da cervical, que não é muito recomendado. A ideia seria você manter toda a sua coluna alinhada, inclusive a sua cervical, inclusive o seu pescoço, tá? Então toma cuidado com isso para não errar. E durante o movimento propriamente dito,
é seu tronco não ter rotação, não rotacionar seu tronco, né? Que às vezes a pessoa faz um movimento com o tronco aqui dobrando, esticando na remada. A ideia é o seu tronco propriamente dito manter estabilizado, manter parado, e só quem vai movimentar aqui é o seu membro superior, seria só o seu braço, né? Mas não movimentar, não torcer, né? Que também pode acabar te machucando, beleza? Então, em questão de posicionamento do corpo é basicamente isso, tá? Agora falando aqui com vocês sobre o movimento propriamente dito, né? Tanto da amplitude de movimento e alguns erros comuns, tá? A gente começa aqui segurando o kettlebell, né? Solto, digamos assim, um braço solto, e aí a gente puxa, né? E aí estica e puxa. Alguns detalhes importantes para você levar em consideração. Na hora que você for remar, a ideia seria o seu cotovelo vir raspando na costela, e aí você alonga novamente e raspa na costela. Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes a gente tem uma tendência de fazer uma remada abrindo o cotovelo. Aí a gente acaba perdendo o foco das costas e trabalhando outras musculaturas adjacentes, tá? Então a ideia é o cotovelo raspando na costela. E o direcionamento do halter, né? Que um erro muito comum nesse tipo de exercício é o que? É a pessoa tá trazendo o peso muito aqui em cima. Além de forçar muito o punho, você está trabalhando aqui como se fosse um bíceps, né? Como se eu estivesse fazendo uma rosca martelo, mas é um erro que acaba acontecendo. A ideia seria você puxar de uma forma que o peso venha lá na sua cicatriz umbilical. Então, no caso, de uma forma que na hora que você puxa, o peso ele vai vir aqui na linha do umbigo. Que quando eu faço essa remada dessa forma, o meu braço forma esse ângulo de 90 graus, que seria a angulação recomendada ali para estar. O braço ele vai ser trabalhado nesse tipo de exercício, mas a gente não quer ele como músculo-alvo. O músculo-alvo que a gente quer trabalhar nesse exercício seria o latíssimo do dorso, seria as costas, romboides, trapézio e tudo mais, né? Então, tenta puxar o peso de uma forma que ele venha aqui na linha do umbigo. Então, você mira, você estica o braço na frente, né? Ele vai vir aqui na linha dos ombros, e aí, na hora que você puxar, você vai trazer na linha do umbigo, tá? E um outro detalhe, né? Eu falei de esticar o braço, mas não seria esticar o braço completamente. Que às vezes quando eu falo, você tem que esticar o braço, às vezes a pessoa estica o braço todo, fica batendo no limite da articulação, que também não seria o recomendado, né? Que às vezes a pessoa puxa certinho e na hora de esticar fica batendo aqui, ó, no limite da articulação. Ainda mais que geralmente as remadas exigem uma carga alta, um peso alto. Se você ficar toda hora batendo no limite da articulação com essa sobrecarga alta, pode acabar machucando seu cotovelo. Então evita isso. De você se concentrar em ir freando o movimento na fase excêntrica, né? Que você vai alongando, e você fazer a freagem com a sua musculatura. Você frear o movimento com a sua musculatura e já puxar novamente, né? Então você vai ter um trabalho muscular mais efetivo, e você também vai proteger a sua articulação, tá? Então cuidado com isso de não esticar o braço todo, tá? E um outro detalhe importante também é você tentar criar uma consciência corporal, que a gente chama, né? De você, durante o alongamento, você tentar afastar uma escápula da outra, ou seja, uma escápula, né, de fato, o que seria a escápula? Seriam os dois ossinhos que a gente tem nas costas que parecem uma asa. Então você tentar afastar uma da outra e depois você tentar juntar uma da outra, né? Claro, com a força da sua musculatura. Então você alonga e você concentra em contrair. Alongar e aproximar, alongar e aproximar as escápulas. Que você se concentrando nisso, você vai pensando mais em trabalhar a musculatura das costas do que dobrar e esticar o braço simplesmente, tá? E na hora de remar, um detalhe para a gente finalizar aqui é essa questão do final do movimento, né? Que também não precisa subir demais, como se fosse passar a mão aqui do tronco, né? Então você vai esticar aqui, mas também não precisa ir no limite aqui, ultrapassar o peso. Então você traz, que nem eu comentei com vocês, traz até o kettlebell, ele vinha aqui na linha da cicatriz umbilical, né? Não precisa ultrapassar isso, e muito lá atrás também, senão acaba te machucando também, tá? Então esses detalhes que é o fundamental, digamos assim, o essencial você tá levando em consideração ao realizar essa variação de exercício. Ficou alguma dúvida a mais? Não esqueça aqui de deixar nos comentários. Se curtiu o conteúdo, esmaga aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga que também vai curtir esse conteúdo, tá? E se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Professor Matheus Gomes, te aguardo para um próximo vídeo. Fui!